Meu nome é Pedro Miranda, eu sou de Cuiabá, MT, e passei em nono lugar em medicina na UFMT. Um resumo da minha história é que eu entrei no ensino médio querendo fazer engenharia, que é um campo é muito diferente do que eu cheguei a chegar hoje. Então, eu entrei no Instituto Federal e fui fazer um curso mais para voltar na área da engenharia. E no Instituto Federal é muita dedicação, muito tempo que você fica lá e você se dedica àquele estudo. No meio do caminho, eu decidi mudar, porque eu não queria mais engenharia, estava naquela área, já trabalhando, já, e eu decidi mudar para medicina. E aí eu precisava achar algo que pudesse pegar os horários que eu não me dedicava ao Instituto Federal, que é um ensino médio com técnico, e pudesse me dedicar para passar em medicina. Então, eu peguei já no caso, o meu ensino médio foi de 4 anos, que foi o técnico e o ensino médio. Então, eu peguei no meu terceiro ano, no terceiro quarto, e me dediquei ao quadro, que eu peguei exercícios, a redação, que me ajudou bastante. E aí eu fiz o ensino médio no Instituto Federal e no final desse quarto ano, direto do ensino médio, eu consegui minha aprovação em medicina. É integral. Uhum. Eu fiz no segundo, no terceiro e no quarto. No quarto foi o que eu passei, Porque como eu fiz o Instituto Federal, né, o curso integrado era 4 anos. No outro, eu tirei 900. Eu tirei 920. Matemática agora eu tirei 835, eu acho. No outro eu acho que tinha tirado 780. Mas eu fiz o quadro, eu fiz durante o terceiro e o quarto ano. No segundo ano eu fiz o Enem. No segundo ano eu tinha tirado, assim, eu não tinha muita noção, e a escola também, eles não aplicam muita redação no Instituto Federal, eles não aplicam muito voltado para o Enem. Então, no meu primeiro ano eu tinha tirado 600 na redação. Mas eu tinha muita razão. E aí, no meu primeiro ano de quadro, eu pulei de 600 para 900. Sim, uhum. Eu trabalhava na área já, mais voltada à engenharia, então já. E também o curso era voltado mais para essa área de exatas. Então já dava Entendi. para ter uma noção já. 2019 foi em 680. O ano eu tirei 720 e agora foi 750. A maior dificuldade que eu tinha antes do método quadro era a redação, porque eu não tinha muita noção e realmente o Instituto Federal ele não pega muito esse conceito de redação para o Enem. Então eu não tinha muita noção de redação, não sabia como fazer e também não tinha como corrigir as redações que eu fazia. Então, geralmente, o método quadro, que ainda te dá a liberdade de você produzir quantas redações ilimitadas você quiser e ter uma correção rápida. Então, nisso, minha redação, tive foco, né? Fazer uma redação por semana e minha redação subiu, disparou de 600 para 900. Primeira vez que eu fiz o Enem, eu não tinha muito uma noção do que eu queria fazer. Então eu fiz mais para testar, para me ver onde eu estava, qual era o meu nível de desenvolvimento. Aí depois que eu fiz o Enem, eu ainda queria engenharia. Quando eu comecei no terceiro ano, no quarto ano, que eu fui mais aprofundado, ver qual curso eu ia fazer, e eu escolhi fazer medicina. Aí eu já entrei no quadro, já para me desenvolver as áreas que eu não tinha no primeiro ano muito bem desenvolvido, que foi naturezas, que eu tinha ido bem mal, naturezas e redação, que foi o que mais me ajudou o quadro. Quando eu peguei o meu primeiro resultado e vi que eu tinha tirado uma nota bem baixa, eu já tinha isso na cabeça, né, que era um Enem teste. Eu já tinha na cabeça que era um Enem teste, eu tinha que saber quais eram as minhas dificuldades. E quando eu peguei aquele resultado, tipo, eu até fiquei surpreso, que era uma nota que eu nunca tinha visto redação, nunca tinha visto uma estrutura de redação, e foi até uma nota razoável. E aí eu já vi que redação eu tinha que melhorar bastante. Então foi o meu foco. No terceiro e no quarto ano eu tinha que melhorar bastante redação. Foi o meu foco. Então, quando eu vi aquele resultado, ele até serviu de um alerta. Porque é nesse ponto que a gente precisa trabalhar mais, que eu preciso me desenvolver mais. E foi isso que também me fez o motivo de eu escolher o quadro. Que vieram redações ilimitadas e com uma correção rápida, menos de 24 horas. Aqui o Instituto Federal, quando entrou a pandemia, né, ele virou aulas online. Então, geralmente, tinha uma aula de manhã, outra aula de tarde, então eu fiz com que as aulas do quadro elas se adaptassem em rotina. Então, por exemplo, quando eu não tinha aula de manhã, eu fazia o quadro de manhã. Quando eu tinha aula de manhã e não tinha de tarde, eu fazia as aulas do quadro de tarde. E aí eu sempre fazia os simulados do quadro sábado. Quando eu tinha aula no Instituto Federal, eu fazia os simulados todo sábado. E assim foi indo. A minha rotina foi se adaptando, de noite também, quando tinha aula de manhã e de tarde. Aí eu fui me adaptando à minha rotina, às aulas. Quadro trouxe para você?
foi a rotina de estudos, que é você, por exemplo, todo sábado fazer um simulado, todo dia sentar e fazer uma lista de exercício. É você ter isso em mente, que você só consegue evoluir praticando. Você só consegue evoluir fazendo muito exercício, tendo muita dedicação. Por exemplo, agora a gente está entrando numa faculdade de medicina, então, por exemplo, se você quiser evoluir ou aprender algo novo, você vai ter que sentar e ter uma rotina de estudos. Ou seja, todo dia você precisa praticar, fazer exercício e ter esse pragmatismo de querer evoluir, de praticar para conseguir chegar a determinado local. Nas primeiras semanas, você acha difícil. Você para, fazer uma redação, passar do rascunho e entregar ela. Aí na segunda semana, você fica mais tranquilo. Aí com o tempo, aquilo se torna um hábito e aí não fica mais tão difícil você produzir a redação. A mesma coisa com o exercício. Nos primeiros exercícios, nas primeiras listas, nossa, a lista é grande, tem muito exercício, é difícil. Nas primeiras vezes você fica mais dificultoso para você, muita dificuldade de fazer a lista. Mas aí com o hábito, com o tempo, as listas elas acabam ficando mais fáceis de você sentar e fazer elas. Elas se tornam parte da sua rotina. Vou deixar uma mensagem aqui que eu até vi em uma entrevista com um aprovado. Você só não passa quem desiste. Então, assim, você tem muita dedicação, muito esforço, você tem que ver no que você está errando. Se você desistir, você já tem a certeza que você não vai passar. Então, você ter bastante esforço, ver no que você está errando e progredir ano a ano, vai chegar uma hora que a aprovação vai chegar. Então, só não passa quem desiste.